Olá, estudantes do 9º ano, eu sou a professora Ariane Lopes, conosco nosso intérprete Val. Neste vídeo vamos falar de síndromes, vamos falar da síndrome de Patot e da síndrome de Edwards. Vamos conhecer algumas alterações genéticas que ocorrem na síndrome de Patot e na síndrome de Edwards. Vamos observar a imagem. Qual a importância do estudo dos cromossomos? Então, nós aprendemos em aulas anteriores, aqui nós temos o quê? Um DNA, ok? E esse DNA, esse pedaço aqui de DNA, então ele carrega as nossas informações genéticas. E qual é a importância do estudo dos cromossomos? A importância de fazer um cariótipo, de estudar esses cromossomos, é tentar identificar se este indivíduo possui alguma síndrome ou não. Então, nós vamos começar a nossa aula falando sobre a síndrome de Patot. E eu gostaria de me retratar aqui, porque em aulas anteriores eu falei Patal. Então, a forma correta de se pronunciar é Patot, ok? Então, descrita em 1960 pelo geneticista Klaus Patot, a síndrome de Patot ocorreu quando o indivíduo apresenta 3 cromossomos, ou seja, no par do cromossomo 13, que teria que ser o par, há uma trissomia de 3. Vamos analisar o cariótipo. Então, nós já entendemos que um indivíduo tido como normal possui 46 cromossomos, 22 pares autossômicos e o último par sendo par sexual, o que define se o indivíduo é um menino ou uma menina. No caso desta síndrome que estamos estudando, de Patot, nós conseguimos observar uma alteração no conjunto 13. Então, em vez de termos 2 cromossomos, nós observamos 3 cromossomos aqui no 13. Chamamos então de trissomia do 13, trissomia de 3. Neste caso especificamente, ainda analisando o cariótipo, nós observamos que é um indivíduo do sexo feminino, XX, né? Por que eu sei que é um indivíduo do sexo feminino? Olha, o X é maior. Nós aprendemos em aulas anteriores que o Y é o menor cromossomo, tá? Então, neste caso, XX, mulher. 47, porque tem um cromossomo a mais. Então, 47 cromossomos, o indivíduo do sexo feminino, mais 13. Esse mais 13 é o que define que a alteração cromossômica está no 13, ok? Então, é uma anomalia cromossômica rara, bem rara, pessoal. Apenas 2,5% dos fetos conseguem nascer vivos, ok? Uma das principais causas dos abortos, principalmente no primeiro trimestre, está relacionado com a síndrome de Patot. Então, muitas mulheres têm abortos espontâneos aí no primeiro trimestre e talvez este aborto seja provindo de uma má formação cromossômica. Então, a maior parte desses portadores também são do sexo feminino, ok? Então, quando esse indivíduo consegue vir a nascer, a gente observa, tem dados que a maioria desses indivíduos são do sexo feminino. As principais características da síndrome de Patot são malformação no sistema nervoso central, baixo peso ao nascimento, problemas auditivos, anormalidades no controle da respiração, a fenda palatina e o lábio leporino, como podemos observar na imagem. Então, nós conseguimos observar aqui esta fenda que vai desde lá de dentro do céu da boca até a parte externa, que a gente consegue observar nesta imagem.
então não se fecha, por isso é chamado de lábio leporino. Então essa fenda, né, palatina. Tem também uma má formação das mãos, problemas cardíacos, entre outros. Então esses são os principais sintomas citados quando esse indivíduo consegue vir ao mundo, porque a maioria deles, infelizmente, não consegue fazer o seu desenvolvimento completo. Infelizmente, não existe um tratamento específico, muito menos uma cura para a síndrome de Patot. Os portadores que nascem com a vida é feito um tratamento dos sintomas, intervenções cirúrgicas. Essas intervenções cirúrgicas elas são realizadas para fechar aquela fenda, ok? A fenda ali dos lábios que a gente conseguiu observar. E devido à variedade e severidade dos sintomas, a expectativa de vida é muito baixa e a maioria dos bebês morre ainda no primeiro mês de vida. Então nós falamos de deficiências respiratórias, falamos de deficiências cardíacas, falamos de má formação desse indivíduo. Então, por isso que alguns indivíduos não conseguem aí sobreviver por muito tempo. Vamos à nossa primeira atividade. A síndrome de Patot é uma aneuploidia. Quando falamos de aneuploidia, nós estamos falando da questão dos cromossomos, estamos falando de alterações numéricas nestes cromossomos, ok? Cujo indivíduo pode ganhar ou perder número de cromossomos. Ganhar ou perder cromossomos está relacionado a essa palavra aneuploidia. Portadores dessa síndrome podem apresentar má formação no sistema nervoso, o lábio leporino, que é daquela imagem que nós vimos anteriormente, entre outras características. Vamos à pergunta. Qual tipo de aneuploidia desta síndrome e qual é a fórmula cariótipica que ela representa? Um tempinho para vocês pensarem. Vamos lá!
E aí, alunos, conseguiram responder? Vamos analisar então aqui a pergunta. Ele perguntou qual é o tipo de aneuploidia desta síndrome. E a professora explicou para vocês que a aneuploidia está relacionada com o aumento ou a diminuição de cromossomos, ok? E ele pede ainda qual é a fórmula cariótipica que essa síndrome representa. Vamos à resposta, anotem lá. É uma aneuploidia do tipo trissomia, trissomia de 3, pois apresenta 3 cromossomos na casa do 13. Então, a fórmula cariótipica é 47XX mais 13. Não esqueça, o indivíduo tido como normal teria 46 cromossomos. Se eu já observo 47, eu já sei que esse indivíduo tem alguma síndrome, tem uma alteração. A questão de XX só me diz que esse indivíduo é do sexo feminino. O que faz toda a diferença para que eu identifique a síndrome é esse mais 13. Porque o indivíduo que tem um cromossomo a mais no cromossomo 13 significa que este indivíduo é um indivíduo com síndrome de Patot, ok? Então, sempre observem esta fórmula que fica mais fácil identificar, ok? Então, agora vamos falar sobre síndrome de Edwards. Descrita em 1960 por John Edwards, a síndrome de Edwards, que leva o sobrenome deste indivíduo em questão, que foi o que descreveu ela, fala sobre a trissomia do número 18. Então, cada síndrome tem uma característica particular. A síndrome anterior tinha uma situação no cromossomo 13. Agora a gente vai falar do 18. Observe. Então, apresenta um cromossomo a mais no cariótipo. Então, é 47XX. 47 eu já sei que tem um cromossomo a mais e XX eu já sei que o indivíduo que está aqui representado é o indivíduo do sexo feminino. Então, a síndrome de Edwards é causada pelo surgimento de 3 cópias no cromossomo 18. Essa alteração ocorre de forma aleatória. E é por isso, por esse motivo de ser aleatório, é pouco comum que esse caso se repita na família. Então, não é um tipo de característica que será levado em conta quando falamos aí da questão da transferência das informações genéticas, da hereditariedade, ok? Neste caso, tá? Então, aqui, pessoal, nós temos o cariótipo. Vamos analisar. Já entendemos que todos os cromossomos, para ser considerado normal, deveriam vir aos pares. Neste caso, analisando até o cromossomo 17, está tudo normal. Quando chegamos no 18, observamos um cromossomo a mais. Então, trissomia do cromossomo 18. Neste caso, o indivíduo do sexo feminino. Então, 47 cromossomos, sexo feminino, XX, mais 18, porque é no cromossomo 18 que a alteração ocorreu. É uma doença rara que provoca atrasos no desenvolvimento do feto. Resulta também em aborto espontâneo ou malformações graves ao nascimento, como microcefalia e problemas cardíacos, tá? Microcefalia, então o cérebro não se desenvolve, tá, pessoal? E problemas cardíacos. É mais frequente em gestações nas quais as grávidas têm mais de 35 anos. Na aula anterior, nós comentamos sobre a idade dos óvulos. E falamos para vocês que nós, mulheres, nascemos com os óvulos. Claro que ao nascer eles não estão prontos, não estão preparados. Conforme o desenvolvimento do nosso
organismo, quando temos a nossa primeira menarca, primeira menstruação, isso quer dizer que esses óvulos então já estão maduros. A cada mês, nós liberamos um destes óvulos, ok? Neste caso, cada uma de nós, esses nossos óvulos, eles têm exatamente a nossa idade. A professora aqui tem 19 anos. Há quem diga que não, mas é 19. Eu juro para vocês. E você em casa, qual é a sua idade? Ou seja, meninas, os seus óvulos têm exatamente a sua idade, ok? Assim sendo, gestações a partir de 35, 40, enfim, quanto maior a idade da mulher, a probabilidade de ter uma criança com alguma síndrome, infelizmente, aumenta. Isso não quer dizer que é certeza que isso vai acontecer, por favor, mas que as possibilidades aumentam, sim, infelizmente aumentam. O médico pode desconfiar da síndrome de Edwards ainda durante a gravidez, através do exame de ultrassonografia. Então é muito importante que a mulher faça todo o pré-natal, todos os exames solicitados, justamente para que, se tiver alguma alteração neste indivíduo, seja observado o quanto antes, ok? Exames de sangue específicos. Então essa síndrome, ela não tem cura. E por isso o bebê nasce com ela e tem uma baixa expectativa de vida, sendo que menos de 10% conseguem sobreviver até 1 ano depois do nascimento. Crianças que nascem com a síndrome de Edwards geralmente apresentam características como a cabeça pequena, dedos longos, o polegar pouco desenvolvido, uma fenda palatina também, doenças cardíacas, deficiência mental, problemas de respiração, baixo peso ao nascer, hidrocefalia, líquido no cérebro, ou anencefalia, sem cérebro, entre outros, tá? Se procurarmos aí mais imagens sobre essa síndrome, nós vamos observar também a questão dos pés desse bebê, também normalmente são pezinhos atrofiados. Então também é um indivíduo que possui características, né, problemas aí tanto da questão do desenvolvimento do cérebro, como questões cardíacas, questões respiratórias. Então é uma síndrome que também faz com que esse indivíduo normalmente não consiga ter aí uma vida longa, né? Normalmente aí tem uma vida curta, infelizmente. Vamos então à nossa próxima atividade. Analise o cariótipo é essa imagem que temos aqui, e responda: qual síndrome foi diagnosticada? E ainda citem 2 características dos portadores desta síndrome. Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem.
aí, estudantes, conseguiram responder? Eu acredito que sim. Vamos lá. Então, ele pediu para que a gente diga qual é a síndrome que está diagnosticada, que aparece nesse cariótipo, e ainda solicitou 2 características dos portadores. Então, nós conseguimos observar na imagem, neste cariótipo, aqui, 3 cromossomos no 18, ok? Então, vamos à resposta. A síndrome de Edwards, os portadores possuem 3 cromossomos na casa do 18, aqui, certo? Então, características: cabeça pequena, dedos longos, entre outras características já mencionadas aqui nesta aula. Então, nesta aula falamos sobre alterações genéticas, a síndrome de Patot e a síndrome de Edwards. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!